sob vigilância. A batalha pela liberdade de expressão. Trazemos para a discussão um tema urgente para os tempos atuais. No Brasil, recentes decisões judiciais e remoções de conteúdo e perfis das redes sociais levantam o debate sobre os limites da liberdade de expressão. Em um cenário onde palavras estão sob vigilância e a censura ganha novos contornos, como garantir que esse direito fundamental não seja sufocado? Como equilibrar segurança, regulação e o direito à livre manifestação? Os convidados para esse debate são André Marsiglia, advogado e professor, é um dos maiores especialistas do país em liberdade de expressão, direito da comunicação e regulação de plataformas digitais. Atua em causas de relevância nacional e na defesa do direito à livre manifestação. Também conosco, segunda convidada, Karim Misculin, cientista política, fundadora da revista Voto e do Ciclo Brasil de Ideias, referência no debate sobre diplomacia empresarial, democracia e liberdade. Nosso terceiro painelista, deputado Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, mestre em ciência política, conhecido por sua atuação firme na defesa das liberdades individuais, da democracia e da livre iniciativa. Quem conduz a mediação deste painel é o diretor de formação do IEE, Paulo Giacomelli. Fiquem à vontade para enviar perguntas pelo QR Code que está nas telas. Paulo, por favor. E Marcel, obrigado. Prazer. Senhoras e senhores, boa noite. A liberdade de expressão é um dos pilares essenciais de qualquer sociedade livre. Em teoria, todos a defendem, até que se deparam com opiniões que consideram incômodas. Mas a verdade é que este direito está sob ataque. E não de forma velada, mas de maneira explícita, com perseguição judicial, censura oficial e pressão para silenciar certas vozes. Em nome do combate ao discurso perigoso ou à desinformação, tentam impor limites arbitrários ao que pode ou não pode ser dito. As redes sociais trouxeram uma revolução ao permitir que qualquer pessoa se manifeste, criando um espaço plural e democrático para a troca de ideias. Surgiram também as mídias alternativas, que oferecem perspectivas diversas, fundamentais para o fortalecimento do debate público. No entanto, essas plataformas enfrentam tentativas de controle que buscam restringir a liberdade de expressão em nome de uma falsa segurança. Ora, desinformação não se combate com censura, mas com mais informação. Quando se permite que alguém decida quais ideias podem ser expressas, cria-se um precedente perigoso. E hoje, o alvo pode ser um grupo específico, amanhã, qualquer um pode ser a próxima vítima. A grande questão é: ainda valorizamos o livre debate ou estamos dispostos a sacrificar esse direito fundamental por uma falsa sensação de controle? Se aceitarmos que a liberdade de expressão pode ser restringida conforme conveniências do momento, entregaremos nas mãos de poucos o poder de decidir o que pode ou não pode ser dito. E isso, historicamente, nunca termina bem. Para discutir esses desafios, o futuro da liberdade de expressão, temos hoje 3 grandes convidados. André, Marcel, Karim, muito obrigado por estarem aqui conosco e principalmente obrigado por estarem na trincheira deste combate.
Muito obrigado a todos e vamos ao debate. Karen, a palavra está contigo. Senhoras e senhores, é uma grande honra estar aqui nesse palco, no Fórum da Liberdade. Um palco que eu sempre tive uma conexão, uma paixão muito grande. Por anos estive sentado aqui, vendo líderes nascerem nesse palco, vendo a transformação do país passar pelo Fórum da Liberdade. Quero fazer um agradecimento muito especial à Paola, presidente desse fórum, presidente do IEE, e a toda a diretoria, jovens que eu vi crescer aqui em Porto Alegre e que hoje são os líderes desse estado. Muito obrigada e parabéns a toda a diretoria, essa grande diretoria do IEE. Mas estar nesse fórum aqui hoje é também a realização de um grande sonho, principalmente por ter aqui, nesse palco e também no público, pessoas que foram absolutamente fundamentais para a minha trajetória. Pessoas que eu sempre admirei e que me fizeram acreditar que, com coragem, todos os sonhos são possíveis de ser realizados. Sempre fiz questão de ter minha empresa, o Grupo Voto, alinhado com esse ambiente de liberdade e de reflexão. Por anos, como falei, fiquei aqui sentada, vendo meus olhos faiscar com todos que estavam aqui. Vi passar sonhos de tantas gerações e ver tantos projetos concretizados. Vi homens como o Dr. Jorge Gerdau inspirar, liderar embates e combates, né, Dr. Jorge, que impactaram positivamente a vida de todos nós. Mas, afinal de contas, por que eu estou aqui? Quem é Karen Misculin? Karen Misculin é uma gaúcha de Santo Antônio da Patrulha que poderia estar lá até hoje. Mas duas virtudes nunca me faltaram: coragem e espírito livre. Foi a minha coragem que me fez sair de Santo Antônio da Patrulha e tentar encontrar o meu conforto em coisas mais práticas como turismo, hotelaria e tantos outros empreendimentos que tive antes de descobrir que a minha grande paixão estava na política, nas ciências políticas. Descobri que através da ciência política, através da convivência com a boa política, eu poderia ser alguém, e eu sempre quis ser alguém. Alguém que tivesse voz, alguém que pudesse impactar positivamente o meu entorno, a minha cidade, o meu estado, o meu país. Nunca senti conforto no lugar comum. Sempre tive uma atração muito especial por quem conseguia encontrar conforto no desconforto. E foi assim que nasceu a revista Voto, o primeiro veículo de análise política e econômica do Brasil, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um veículo que nasceu pela paixão e pelo sonho de vários jovens que não se conformavam em não ver nas páginas dos jornais a boa política, a verdade, o comprometimento do setor privado e influenciar positivamente o setor público. Um grupo que nasceu praticamente como uma cooperativa sem fins lucrativos, apenas com sonhos. E a revista cresceu, sem encontrar limites e sem saber exatamente o que nós deveríamos fazer com um veículo de comunicação que já estava consolidado. Conseguimos algumas das mais importantes entrevistas da época. A primeira entrevista com o presidente Collor, pós-impeachment, a primeira entrevista de Itamar Franco, depois da presidência, a última entrevista de Leonel Brizola, antes de sua morte. Entrevistas que marcaram não só a história do Grupo Voto, mas também o jornalismo político brasileiro. Foi aqui, no Rio Grande do Sul,
que eu entendi que eu tinha uma missão. Sempre tive, desde lá de Santo Antônio da Patrulha, uma inquietação muito forte, uma voz que me dizia que eu tinha que seguir em frente, que me dizia, vai. Eu nunca entendi muito bem para onde eu deveria ir, mas sabia que precisava ir em frente. Mais tarde, eu entendi que essa voz era Deus. E Deus tinha uma missão, que era uma missão de poder, sim, unir forças, unir o setor público e o setor privado para fazer o país avançar. Nós iniciamos como revista Voto, uma revista que nasceu com 3 pilares muito claros: desburocratização da máquina pública, defesa das liberdades individuais e coletivas e competitividade da indústria brasileira. Depois da revista Voto, por também uma provocação, não só dos nossos apoiadores, mas também uma inquietação que seguia viva em mim, partimos para outras verticais. Criamos um núcleo que chama Ciclo Brasil de Ideias, um ciclo que iniciou em Porto Alegre para atrair ao Estado as principais lideranças políticas do país e também para atrair a mídia nacional, porque, afinal de contas, como de alguma forma é até hoje, ninguém nos olhava muito, ninguém estava aqui, ninguém entendia a nossa pujança. Conseguimos trazer ao Estado todos os presidentes e ex-presidentes pós-redemocratização, presidentes da Câmara, presidentes do Senado, as pessoas mais influentes desse país. Mas foi um desafio quando precisamos decidir que, mesmo estando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o nosso berço, era a hora de voar mais alto e os nossos sonhos já não cabiam mais aqui. Foi quando, aos 50 anos, decidi colocar a família toda, 3 cachorros, dentro de um carro e ir embora para São Paulo. Eu tinha certeza que estava em São Paulo a nossa virada de chave. A maioria das pessoas achou que aquilo era uma loucura. Estávamos aqui confortáveis e consolidados. Mas eu tinha certeza que era São Paulo que estava nos esperando e que lá nós poderíamos, de fato, impactar de forma positiva os rumos desse país. E foi assim que começamos uma nova trajetória. Já no 2º ano em São Paulo, realizamos um feito histórico. O primeiro evento exclusivamente para mulheres com um presidente da República. Reunimos 150 executivas das empresas mais importantes desse país para receber o presidente Jair Bolsonaro e 7 dos seus principais ministros. Lá estavam Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas. Foi um grande feito, mas também uma grande turbulência, como diz o Marcos Troirro. Antes do evento, já éramos notícia nos jornais. E começou uma campanha muito forte de cancelamento para as empresas e as convidadas que se fariam presente naquele evento. Nós tivemos também o desgosto de contar com uma das mais importantes empresárias do Brasil, ligando para as nossas convidadas, pedindo para que elas não fossem no encontro, porque não simpatizava com o então presidente. O evento aconteceu, foi um grande sucesso, fomos capa da Folha de São Paulo e ficamos durante uma semana sendo matéria nos principais jornais do país. Naquele momento, eu entendi que o Grupo Voto começava, de fato, a impactar a opinião. E entendi que aquilo também era liberdade de expressão. Liberdade que fazia com que mulheres estivessem ocupando espaços que historicamente não tinham sido delas. Estávamos rompendo núcleos de poder masculino. Estávamos praticando a nossa liberdade, não só de ter voz, mas de estar em espaços que historicamente a gente não ocupava. Para mim, foi uma grande realização e também uma tristeza, porque depois daquele evento, muitas das executivas não aceitaram mais os nossos convites para os eventos de mulheres para se conectar com homens de poder. Mas isso é uma questão de tempo, porque o que acontece nesses momentos
é que o medo toma conta de nós. E isso foi uma das coisas que aprendemos muito nessa convivência do Grupo Voto. O medo, o pânico do contraditório, o pânico pela crítica, o pânico de estar nas páginas dos jornais, o pânico de ver a sua voz sendo ouvida. E aí eu quero deixar aqui um grande convite. Um convite para que a gente não tenha mais medo. Porque hoje no Brasil, o medo é praticamente um consenso. E não é um consenso porque as pessoas têm medo de falar, porque vão ser processadas ou por algo assim. Elas têm medo também de serem canceladas, de serem hostilizadas, de serem vaiadas e de ter até um olhar enviesado. Então, eu quero aqui deixar um convite para que a gente tenha coragem. Coragem de romper limites, coragem de avançar, coragem de não só gritar, mas de fazer a nossa voz ser ouvida e de não se calar. Porque a nossa coragem é também a nossa verdade. E se a gente deixa o medo tomar conta de nós, como poderia ter acontecido em tantos momentos do Grupo Voto, se nós deixamos que o medo cale a nossa verdade, a gente deixa de ser livre. A gente existe pela metade. E a coragem nos permite sermos inteiros. E o nosso país precisa que estejamos todos inteiros, livres, com coragem. E a coragem, só a coragem consegue fazer com que a gente traga à tona as nossas verdades. A verdade. E sem a verdade não há democracia. Então, o título, o tema desse fórum, Coragem para Escolher, eu achei extraordinário, porque a coragem é tudo na vida, é a principal das virtudes. É ela que nos ajuda a romper com qualquer limite. É ela que nos permite, sim, dominar o medo, dominar aquele diabinho que fica lá dentro, querendo nos puxar para baixo. E, principalmente, é ela que faz nos enfrentar, que nos faz enfrentar de frente as críticas. As críticas fazem parte, gente, fazem parte do sucesso, fazem parte de quem tem coragem de dar a sua opinião, com quem tem coragem de ir além do que a maioria das pessoas quer que você vá. E eu quero aqui deixar um testemunho, que a minha coragem também veio muito de pessoas que sempre estiveram ao meu lado e de pessoas que incansavelmente nos inspiraram. A revista Voto também foi um espaço de novos líderes. Nós sempre abrimos espaço para quem a gente sabia que poderia chegar lá. E entre eles está Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten foi o primeiro... Marcel Van Hatten foi o primeiro correspondente internacional do Grupo Voto, da revista Voto. Quando era ainda estudante na Holanda, ele foi o nosso correspondente internacional. Eu sempre vi no brilho desse jovem que ele, sim, seria um desbravador e que ele teria muito para fazer pelo nosso país. Também pela revista Voto passaram nomes como Rodrigo Constantino, Fernando Schiller, Marcos Troirro, esse craque que vocês acabaram de ver e que foi o responsável para fazer com que o Grupo Voto fosse além do Brasil. Foi pelas mãos do Marcos Troirro que realizamos mais de 15 missões internacionais e tivemos com a revista Voto e o Grupo Voto eventos incríveis na Columbia University, no MIT, ícones do pensamento mundial. Mas foi, sobretudo, com o estímulo de um homem, Dr. Jorge Gerdau, que o Grupo Voto chegou até aqui. Quando eu tinha... Quando o Grupo Voto era só um projeto no papel e eu tinha certeza que o nome precisava ser esse, voto, porque a maior demonstração da democracia, porque o voto é o que nos faz escolher todos os dias, é o que nos dá poder, é o que nos dá a sensação de estar agindo. Teria que ser
Voto, o nome de uma empresa que nascia para falar de política. Mas todas as pessoas que eu consultei me diziam que uma empresa, e muito menos um veículo com nome de voto, jamais daria certo. Foi quando, mesmo sem conhecê-lo muito bem, eu tentei uma agenda com o Dr. Jorge Gerdau, que na sua generosidade e na sua grandiosidade me recebeu. Eu falei do projeto e disse para ele que eu precisava entender se eu estava muito equivocada em relação ao meu nome. E ele perguntou, mas qual seria o nome? Eu disse, Voto, Revista Voto. E ele, com os olhos faiscando, disse, Voto, extraordinário, sensacional. E bem, doutor Jorge, foi com o seu apadrinhamento, com o seu entendimento, com a sua generosidade em nos receber, sempre nos ouvir e nos prestigiar, que o Grupo Voto é hoje um dos principais ícones de interlocução política e empresarial do Brasil. O único fundado e liderado por mulheres. Muito obrigada. Pessoal, só lembrando a todos que o nosso QR Code está nas telas, né? Perguntas podem ser enviadas por ali. Boa noite a todos. Bom, inicialmente, queria agradecer o convite. Acho esse evento, sem dúvida alguma, um dos maiores eventos que a gente tem hoje no país sobre liberdade. E hoje, para a gente ter um evento sobre liberdade no país, a gente precisa ter muita coragem. E a gente tem, acima de tudo, que acreditar no país, acreditar na liberdade, acreditar na democracia, acreditar nesses valores que estão hoje tão confusos. Eu tenho dito que talvez o cerne, a espinha dorsal de todos os problemas que nós estamos passando hoje, seja nós não compartilharmos mais entre todos nós os valores da liberdade e da democracia. Isso não quer dizer que as pessoas não defendam liberdade e democracia, mas elas defendem aquilo que elas acreditam que seja liberdade e democracia, e o que é liberdade e democracia para uns não é o que é para outros, e aí é o grande problema. Está dando microfonia. Obrigado. E aí nós temos... Opa, agora sim. E aí nós temos, então, um problema sério, um problema de raiz no Brasil. O ponto-chave para mim é o seguinte: para que serve a liberdade? A liberdade serve para a gente chegar a um conceito de democracia e ficar preservando esse conceito, ou a liberdade serve justamente para a gente questionar, para a gente buscar, para a gente alcançar e depois jogar fora o que a gente alcançou, para a gente permanentemente questionar o que é democracia. Eu gosto muito de sempre fazer comparações. Esses conceitos abstratos às vezes nos atrapalham. Eu gosto muito de fazer comparações com literatura, com coisas que estão no nosso cotidiano. Bom, se bem que literatura não está muito no nosso cotidiano, mas enfim, aqui a gente tem um público sofisticado, sem dúvida alguma estará. A ideia, por exemplo, da Odisseia, de Homero, é muito significativa para a gente fazer essa reflexão. Você passa o livro inteiro, é um livro fundador da cultura grega, você passa o livro inteiro acompanhando a volta para casa de Odisseu. A volta para casa não importa. A chegada não é o importante do livro. O caminho é que é o importante.
toda a trajetória, as aventuras, as buscas, as conquistas, os devaneios, os erros, os acertos, as inquietudes, as angústias. É disso que formava aquela cultura, aquele homem buscando o tempo inteiro querer voltar para casa. Era mais importante do que chegar em casa. O que é mais importante? A gente pegar um conceito de democracia e amildá-lo, constrangê-lo dentro de uma caixinha de sapato e guardar numa gaveta e falar, isso aqui é a democracia, ninguém toca? Ou é justamente esse estresse com o conceito de democracia que somente a liberdade é capaz de promover é que é o importante? E olha, se os gregos disseram isso, talvez eu esteja aqui um pouco sendo ousado, mas me parece que os gregos sabiam mais do que alguns de nossos ministros do STF. E se os gregos construíram a cultura que construíram, talvez essa cultura seja até uma cultura um pouco mais evoluída do que a brasileira. Será? Ou será que a gente deve jogar fora o que os gregos pensaram e ficar apenas com o neoconstitucionalismo de alguns dos nossos ministros? Bom, acho que não. Essa analogia também serve muito para o amor. A ideia de amor, e me permitam aqui falar de amor numa palestra sobre liberdade, né? Enfim, mas é rápido, não falarei muito de amor. Mas eu vou usar uma citação que eu gosto muito também, e que é do Lacan, que era um psicanalista de esquerda, curiosamente. Aliás, tem uma passagem ótima do Lacan, que o Lacan, todo mundo coloca como discípulo do Freud e tal, e uma vez, já no fim da vida, ele foi numa conferência no Peru, e começou a conferência dizendo, olha, eu não sei vocês, porque era uma conferência de lacanianos, ele começou dizendo, eu não sei vocês, mas eu sou freudiano. Mas o Lacan definia amor, sabe como? Ele dizia que amor é entregar ao outro o que não se tem. Amor é dar o que não se tem. Amor não é você entregar o que você é, não é entregar o que está pronto em você, não é entregar o que você fortaleceu, o que você solidificou, o que você estruturou, é entregar o que você não tem, ou o que você não sabe o que é, o que você tem dúvida. Essa entrega é a entrega amorosa. E essa é a entrega democrática. Entregar a dúvida, entregar o questionamento, é a entrega democrática. Só a liberdade é capaz, a liberdade amorosa é capaz de fazer com que você entregue ao outro o que você não tem. Só a entrega amorosa, o amor pela democracia, promovido pela liberdade de expressão e essência, é capaz de entregar à democracia os questionamentos que vão fortalecê-la, solidificá-la, estruturá-la, e depois, novamente, isso vai acontecer, porque cada vez que você questiona, aquilo volta a se tornar questionável. Vou citar um outro autor de esquerda, Foucault. O Foucault tem um livro sobre a loucura e sobre tratamentos psiquiátricos que são mais ou menos umas 1000 páginas. E ali ele mostra, a respeito da loucura, tudo o que se pensou durante o tempo a respeito do que era ciência. Você passa uma página, você fala, não acredito que isso era ciência naquela época. Aí depois vem para outra página, muda já o que era ciência, e você fala, não acredito que isso era ciência. E a cada página a ciência é uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, no trato da loucura, mas não importa, no trato de qualquer coisa foi assim, e cada vez mais a ciência foi evoluindo a partir de premissas erradas, certas, todas. Como é que a gente pode evoluir a partir de premissas que são estanques? Que as nossas autoridades públicas colocaram numa caixinha de sapato e falaram, isso aqui é o que a gente tem que preservar. Não, isso não é o que a gente tem que preservar. Isso é muito pouco para preservar. Isso é quase mendigar uma democracia. Democracia
não é mendiga, democracia não passa fome, democracia não é constrangida, democracia não é infantilizada, democracia é forte. E se você precisar questionar a democracia a ponto de que ela tenha de se refazer a todo minuto, ótimo, é isso mesmo que é a democracia. Se você encontra o ponto de chegada do que é a democracia, é a hora de passar a questioná-la de novo. Né? Eu tenho sempre pensado nisso também a respeito, eu fiz aqui a analogia com o amor, você entra na sua casa e passa 40 anos com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com os seus filhos. Se você, em momento algum, se questionou se você estava com a mulher certa, com o homem certo, se aquele era o casamento dos seus sonhos, se os seus filhos são os filhos que você queria ter, se o cachorro, você queria um cachorro ou um gato, se você queria estar naquela casa, vivendo naquela cidade, se você nunca se questionou a respeito disso, você é um imbecil. Você não é um cara sábio, você é um tolo. Então por que estão dizendo para a gente, se a gente não questionar nada, nós somos democráticos? Como é possível que a gente aceite isso? Estão fazendo com a gente um experimento de ratinhos, dizendo para a gente que a gente deve aceitar a burrice como se ela fosse sinal de inteligência, a tirania como se ela fosse sinal de democracia, a censura como se ela fosse sinal de liberdade. E nós, então, com isso, passamos a não mais compartilhar os mesmos conceitos de liberdade e de democracia com boa parte das nossas autoridades públicas, que têm uma diferença em relação a nós. Elas têm o direito, entre aspas, de entrar por aquela porta e arrancar o meu microfone. Eu não tenho o direito, como eu gostaria, de entrar em alguns lugares em que estão certas autoridades e arrancar-lhes os microfones. A mídia podia fazer isso e evitar alguns holofotes, mas, enfim, seja como for, todos têm direito a falar, inclusive os nossos ministros. O ponto é que os inquéritos das fake news, e aí eu trago aqui a sardinha um pouco para a minha brasa, ou a brasa para a minha sardinha, melhor dizendo, os inquéritos das fake news, do qual eu fui o primeiro advogado a atuar, no caso da censura à revista Cruzoé, a famosa capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, tudo isso que até agora eu formatei, de uma forma um pouco conceitual, acontece na prática. E por que acontece na prática? Porque todos esses inquéritos que se iniciaram em 2019 e até hoje existem, existirão, eles não vão acabar. E sabe por que eles não vão acabar? Porque não podem acabar. Porque se acabar com um, tem que acabar com todos. Porque se relativizarem a pena de uma moça que pichou uma estátua, precisam relativizar a pena de todos os demais. Porque se você acha 14 anos um absurdo, por que você não acha 18 um absurdo para alguém que entrou com uma bolinha de gude dentro de um prédio público, ou com estilingue, ou qualquer coisa do gênero, e vai, no máximo ali, quebrou uma mesa. E eles não vão fazer isso. A gente tem hoje cerca de 10 inquéritos, em torno desses inquéritos circulam mais de 100 e tantas petições que orbitam em torno desses inquéritos, e tudo pode sair de lá. Tudo pode ser decidido por uma pessoa só, porque, enfim, todos eles estão conectados de alguma forma. Tudo o que vocês estão ouvindo hoje, tudo, absolutamente tudo, já existia em 2019. E eu digo isso, aqui eu tenho lugar de fala. Isso eu digo porque eu passei por isso. Eu até hoje não tive acesso aos autos do inquérito, eu não tive direito a recorrer. A revista Cruzoé e o seu fundador, Mário Sabino, até hoje estão dentro dos inquéritos, não se sabe por qual razão. Você censura uma revista, abre o inquérito das fake news com uma fake news que não era fake news, porque depois descobriu-se que era verdade. Imagina só, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. Não é uma maravilha o início desse? E 6 anos depois, essas pessoas ainda estão dentro dos inquéritos. 6 anos depois. E as pessoas vão me dizer ainda que tem um recuo. Estamos recuando, o STF está recuando. Não está recuando. Eu falei até agora há pouco, numa outra participação, que você passar por
com um trator em cima de uma pessoa e depois passar de volta para tirar o trator, não é recuar, é passar 2 vezes com o trator em cima da pessoa. Como chamar isso de recuo? Ah, mas ele deu a ré, e enfiou 2 vezes a roda em cima da minha cabeça. Então a gente precisa compreender que eles não podem recuar, porque nós temos dentro do país há 6 anos uma jurisprudência de exceção. É mais ou menos assim que é feito. 2 mais 2, a conta 2 mais 2 deu 6, lá em 2019, na primeira vez que eles censuraram. Agora eles falam que está tudo certo. Olha só, 6 mais 2 deu 8. Sim, 6 mais 2 deu 8, mas lá no início você fez 2 mais 2 dá 6. Então tudo está errado a partir da primeira conta errada. Tudo é nulo, tudo é censório, tudo é injusto. E esse é o ponto. Nós criamos uma jurisprudência de exceção, que já dura 6 anos. Se você, STF, ministros, arrancarem uma carta desse castelo, todas caem. Se o ministro, agora, a gente tem ouvido falar de algumas dissidências, se essa dissidência for realmente estrutural, sólida, real, tudo cai. Eu não vou fazer uma dissidência que chegue a me a destruir a mim mesmo. Eu não vou, ministro, promover uma dissidência que pode ser um problema para mim mesmo. Nós criamos um problema, portanto, dentro do país, e nós precisamos resolver. E criamos um problema, sabe por quê? Porque ao invés da gente interpretar o texto da Constituição, ao invés da gente acreditar que a liberdade é um valor essencial e que não pode ser relativizado nunca, nós permitimos, nós todos, permitimos que isso ocorresse. Por que eu digo nós todos? Porque, eu repito, tudo isso que agora está se vendo acontecer, acontecia há 6 anos. E quem aqui sabia disso? Então, de alguma forma, nós permitimos que isso ocorresse, que isso se solidificasse, abrimos um campo para que isso fosse feito. Então, precisamos agora criar caminhos e mecanismos para que isso volte atrás, para que isso realmente recue. Ao invés de ficar esperando o recuo dos próprios ministros, nós temos que criar caminhos, seja no legislativo, seja uma escolha adequada no executivo, para que o executivo não se alie com a corte, seja na imprensa, que muitas vezes referendos absurdos, para não dizer quase sempre, seja nos debates, que tenhamos coragem de falar o que tem que ser dito. Muita gente me pergunta, você não tem medo? Eu falo, se eu tiver medo de falar sobre a Constituição, então eu prefiro ser preso. Pô, se não posso falar da Constituição, porque eu estou falando aqui da Constituição, de conceitos abstratos do que é ou não a democracia, eu acho que não vale a pena viver solto num país em que eu não possa falar sobre liberdade, em que eu não possa falar sobre a Constituição. Precisamos ter coragem de dizer o que tem que ser dito. Precisamos ter coragem de enfrentar o que tem que ser enfrentado, dentro, obviamente, das 4 linhas. Isso, meus senhores, enquanto nós temos os caminhos abertos, institucionais, porque essa é uma arma, no bom sentido, por favor, uma arma que nós temos. Eu estava outro dia até comentando com um amigo, estava outro dia num debate, fiz um debate na CNN, e o William Vac, que estava mediando o debate, me perguntou para mim o seguinte, de 0 a 10, qual é o grau de totalitarismo que você acha que a gente tem no país? Tendo 10 como Coreia do Norte. Num minuto, passou um filme na minha cabeça, eu falei, se eu falo, não falo, o que eu digo? E aí eu imediatamente respondi 6,5, e me arrependi na hora. Falei, muito pouco, 6,5, só isso, 6,5. Talvez hoje eu respondesse 8. E por que não 10? Porque nós temos ainda caminhos institucionais abertos. Nós podemos, ainda estamos aqui, né? Nós estamos aqui.
Nós podemos estar aqui. Nós podemos até estar com um pouco de receio. Mas estamos. E é realmente assumir responsabilidades também exige que a gente saiba das consequências e que isso às vezes implica sacrifícios, faz parte de toda e qualquer responsabilidade, inclusive no amor. Mas nós estamos aqui falando, eu estava lá na CNN falando, e a CNN estava lá divulgando, a imprensa está aí com a possibilidade de dizer as coisas, o Congresso está funcionando, está ativo, nem todos os parlamentares estão fazendo o que devem. Raras são as exceções, uma delas, sem dúvida alguma, está aqui presente com a gente. Eu vi uma pesquisa essa semana dizendo que 8 em cada 10 parlamentares acreditam que o STF avançou sobre o Legislativo, ou seja, 80% do parlamento acredita que o STF passou do limite. Onde estão esses 80% de pessoas? Eu listo aqui 8, no máximo 10 pessoas, não 1%. Ou seja, o parlamento sabe o que está acontecendo, mas está com medo. E é preciso coragem para ocupar esses espaços institucionais que ainda estão abertos e fazer valer aquilo que a gente acredita que é a democracia, que deva ser a democracia, porque democracia se faz fazendo, verdade se faz fazendo, ciência se faz fazendo, democracia e liberdade precisam estar na boca de todos nós o tempo inteiro, sem parar. E a gente precisa ocupar, sejam os espaços legislativos, sejam os espaços da imprensa, sejam os espaços de eventos como esses, para que esses caminhos permaneçam abertos e, a partir dali, a gente vá abrindo esse mar vermelho e que passemos todos, e que levemos todos os que queiram vir com a gente. Não tem outro jeito. Ah, mas isso é perigoso. Ah, mas isso precisa de coragem. Sim. Ah, mas você não tem medo. Não interessa. É preciso, é necessário, é o nosso dever. E eu queria encerrar apenas mencionando uma epígrafe do meu livro, que aqui eu já faço uma propaganda, Censura por Toda Parte, que é o livro que eu publiquei ano passado, e que conta todas as minhas... talvez me comparando, acho que é muito, me comparar a Odisseu, eu acho que é um pouco demais, mas eu conto nesse livro a minha odisseia, quando os inquéritos das fake news se iniciaram. É como se fosse mesmo um diário de bordo, e a partir de 19... E tem uma epígrafe, eu ponho uma citação de um autor pouco conhecido, a gente conhece, tem muito nome de rua com ele, mas pouca gente conhece os textos, as frases, era um grande frasista, e essa frase excelente diz o seguinte: o que se guarda e se esconde é a primeira coisa que se assalta. A liberdade do porto é o que o conserva livre da invasão. Obrigado. Boa noite. Marcel, está contigo agora. Bora lá. Posso testar aqui? Primeiramente, então, fora Lula! Tá funcionando. Fora Alexandre de Moraes! Microfone funciona, o retorno está ótimo, Karen. Eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, ao Fórum da Liberdade por esse espaço que dá para a real liberdade de expressão, viu, Paulo? Esse espaço, Paola,
que o Fórum já dá há tantos anos aqui no Rio Grande do Sul e que serve de exemplo para todo o Brasil, porque nós temos hoje no Brasil uma série de outros eventos muito parecidos ao Fórum da Liberdade, nenhum exatamente como o Fórum da Liberdade, evidentemente, mas que se inspiram nesse evento e que internacionalmente faz do IEE um instituto que forma líderes empresariais que ajudam a formar líderes políticos, líderes sociais, líderes que mudam um país. Parabéns ao IEE, parabéns ao Fórum da Liberdade. E quero agradecer também aqui a oportunidade que nós tivemos de, ao assistir à abertura do Fórum, acompanhar a premiação da Renata Bravanel, na verdade, Silvio Santos, merecidíssimo. Que bom a gente assistir uma homenagem, ainda que póstuma, que faz jus a um comunicador como foi Silvio Santos, que tanta alegria levou ao Brasil e que também revelou que esse negócio de tornar a presidencial inelegível não é coisa de hoje. É uma coisa que já aconteceu no passado e, infelizmente, nós estamos convivendo com isso mais uma vez agora. Também o Leonardo Fração, que recebeu o prêmio aqui do Instituto e que representa muito daquilo que todos nós podemos fazer e muitas vezes deixamos de fazer a contento, que é caridade, que é doação, que é dar um pouco do seu tempo livre. Esse exemplo dele aqui, pelo que ele passou na vida dele também, faz com que nós reflitamos o quanto nós estamos fazendo pelo nosso próximo e quanto nós poderíamos fazer mais. Parabéns. E o Marcos Troirro, não sei se ele ainda está aí, mas falou agora há pouco, brilhantemente também, e além, obviamente, da fala brilhante, eles nos faz lembrar que o Brasil já teve gente muito boa no governo, ainda mais se levarmos em consideração que a cadeira que ele ocupava até poucos anos atrás, hoje está sendo ocupado por Dilma Rousseff. Essa comparação já basta para a gente saber que o Brasil tem jeito e depende de nós. Karen, obrigado pelo carinho, pela oportunidade que me deu lá atrás na revista Voto, de poder ser colaborador internacional da Holanda, da Dinamarca, por onde passei, fazendo entrevistas e contando um pouco da minha vida lá fora. Muito obrigado. E o André, que é, na verdade, André Marcília, também um grande herói dessa nova resistência brasileira. Parabéns pelo que está fazendo por nós. E assim vamos à apresentação. Apertem os cintos. Coragem para defender a liberdade de expressão. Nós vivemos hoje um paradoxo. Em nome da defesa da democracia, sufocam os pilares que sustentam a democracia. A liberdade de expressão, ela virou alvo no Brasil, mas não de milícias digitais. Virou alvo da própria cúpula do poder. E para lembrar como isso começou, nunca é demais trazer o exemplo da Cruzoé, revista que foi defendida pelo André Marcília e que publicou, na opinião dos ministros, uma fake news, que era a delação de Marcelo Odebrecht, chamando Dias Toffoli de amigo do meu pai. Aquela lista que circulou muito, que levou muita gente para a cadeia, tinha também um membro do Poder Judiciário. Mas como chegou na Suprema Corte, a partir daquele momento, o tema não era mais combate à corrupção. O tema era combate à fake news. E assim, lá em 2019, 12 de abril de 2019, diz a capa da Cruzoé, vai fazer 6 anos nos próximos dias. Nós vivemos esse período de censura e restrição à liberdade de expressão no Brasil. Eu, lá em 2019, falei nisso. Não sei se vai passar o vídeo aqui. Nós vimos o STF fazer hoje, por meio da caneta do ministro Alexandre de Moraes, é uma verdadeira agressão à liberdade de imprensa no Brasil. Mais do que uma agressão à liberdade de imprensa no Brasil, que já é gravíssima, ainda mais partindo de uma corte constitucional, que justamente precisa resguardar os direitos e garantias fundamentais
dentre eles a liberdade de imprensa, mais ainda do que isso, está sendo atacado o combate à corrupção. Porque se o ministro Toffoli, todos nós esperamos que assim seja, nada tem a dever, o que teme? Piora a própria situação ao silenciar o mensageiro. 2019. Um pouco menos de cabelos brancos, aliás, quase nenhum. Começaram a aparecer, eu juro, desde que o Lula sumiu. E existe um padrão. É feita uma denúncia contra a cúpula do poder. Essa denúncia contra um membro da cúpula do poder vira uma perseguição judicial. E essa perseguição judicial passa a incluir uma tentativa de silenciamento, de tortura, de bloqueio de contas bancárias e de redes sociais. E naquele momento, lá em 2019, muitos pensavam, isso não vai chegar até mim. Aliás, nós, deputados, parlamentares, como congressistas no mundo todo, em democracias, temos inviolabilidade civil e penal por quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos, quaisquer. Me perguntavam, você pode falar tanto, não vai chegar um dia em você? Como é que pode que até agora não te pegaram, Marcel? Pois bem, um ano atrás, e eu não falo por acaso, 3 de abril de 2024, aqui no Fórum da Liberdade, soubemos dos Twitter Files, com a presença de Michael Shellenberger, e há um ano o Brasil todo tomou conhecimento da perseguição judicial do primeiro caso. Hoje posso pedir música no Fantástico. De perseguição contra mim que se tornou público, que foi de uma postagem no X, na verdade, em outras redes sociais, que foi removida por ordem judicial secreta e a qual meus advogados tiveram parcialmente acesso apenas meses depois de ela ter sido tomada. Eu digo que não apareceu no X esse post porque essa é a verdade. Olha que papo de louco. O X revelou... Tem água aí, não? Deve trazer uma aguinha. O X revelou nos seus e-mails que o vídeo que eu tinha postado com críticas ao Ministério Público do Trabalho, que fazia assédio moral durante as eleições de 2022 sobre os empreendedores, que não podiam, sob pena de multa, falar com seus funcionários sobre quais as consequências para o Brasil se votassem no candidato A ou no candidato B no segundo turno das eleições, aquele vídeo do Ministério Público do Trabalho tinha sido postado em várias redes sociais, quase todas aquelas em que eu tenho conta. E todas receberam e-mail, inclusive o X, mas o X recebeu um e-mail do Tribunal Superior Eleitoral sem o link completo, mas apenas o link do meu perfil, exigindo que aquele post fosse removido, doutor Jorge. O advogado do Twitter, isso ficou revelado nos Twitter Files, depois a empresa passou a se chamar X, contestou, disse, olha só, você só me mandou o link da página do Marcel no X, mas não me mandou o link do vídeo para eu poder removê-lo. Mas digo mais, o advogado falou na resposta ao X, não teria como mandar o link porque ele não foi postado no X. Aquele vídeo que era para ser censurado no X, não tinha sido postado no X. Sabe o que o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes respondeu? Você não entendeu. Derruba a conta inteira por um vídeo que não foi postado no X. Esse é o nível de arbítrio que nós vemos hoje no nosso país. Caso 2, Felipe Martins, ex-assessor do presidente da República, Jair Bolsonaro, assessor para assuntos internacionais, foi preso em fevereiro de 2024, pouco mais de um ano atrás, sob a alegação de que ele teria ido junto com Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 para os Estados Unidos no avião presidencial que foi à Flórida, e por isso, por ter supostamente escrito uma minuta do golpe,
ele deveria ir para a cadeia, ser preso preventivamente, pois poderia voltar a sair do país e, portanto, evadir da justiça no momento em que ainda estavam em curso as investigações do suposto pretenso golpe de Estado. Pois bem, Felipe Martins e seus advogados comprovaram que ele não tinha saído do Brasil junto com Jair Bolsonaro no avião presidencial de dezembro de 2022. O Procurador-Geral da República pediu a sua soltura menos de um mês depois da sua prisão, também convencido de que ele não tinha saído do país. O que Alexandre de Moraes fez? Alexandre de Moraes pediu novas diligências à Polícia Federal em vez de soltá-lo. E as novas diligências foram feitas. Porém, estas novas diligências incluíram a confecção, não digo pela Polícia Federal, não tenho esta informação, mas por alguém nos Estados Unidos, na imigração na Flórida, no CBP de Orlando, de uma entrada falsa nos Estados Unidos para sustentar a prisão de Felipe Martins aqui no Brasil. Ou seja, a Polícia Federal agiu no mínimo, como eu disse, num discurso da Câmara, que mostra em seguida, de uma forma incompetente, ao utilizar uma informação falsa, precária, para dizer o mínimo, para manter ou para pedir a manutenção da prisão de Felipe Martins. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Alvarez Schott. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post, dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, se gosta ou não gosta do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, todos têm direito ao devido processo. Que fizeram com eles é errado. Os 2 foram no país, foragidos por supostamente disseminar fake news. Eu fico até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade está agindo como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Felipe Martins foi preso com base num documento encontrado em Word, editável, no laptop de Mauro Cid. E, em vez de investigarem o que denunciei, virei eu alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal após chamar um delegado de bandido na tribuna da Câmara dos Deputados. Recebi um e-mail me chamando para um depoimento, não sabia nem do que era, tive que constituir advogado, pedimos o teor dos inquéritos, enviaram para nós, e quando recebemos, tomamos a seguinte decisão, quando novamente convocados para depor. Se puder passar o vídeo, passando agora. Na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Não é esse vídeo aí não. Aí. Quero aqui me solidarizar com meu colega, deputado Cabo Gilberto. Somos os 2 hoje perseguidos, como aliás outros colegas parlamentares, e pela primeira vez pelo uso da tribuna da Câmara dos Deputados, por um ministro do Supremo Tribunal Federal que decidiu abrir um inquérito. E quero aqui aos meus colegas parlamentares dizer que estou assinando neste momento justamente uma manifestação em conjunto com o meu advogado para encaminhar ao delegado da Polícia Federal, que aliás fora da lei, enviou uma data para que eu amanhã, nessa terça-feira, às 10 da manhã, prestasse depoimento, completamente fora da lei, porque nós sabemos que até os parlamentares decidem, dentro de certos parâmetros, a data e o horário, e não é o delegado que assim o faz.
mas estamos deixando claro aqui, meu advogado e eu, que não comparecerei diante de um delegado da Polícia Federal para dar quaisquer explicações, porque a Constituição me garante, pelo artigo 53, inviolabilidade civil e criminal, por quaisquer das minhas opiniões, palavras e votos. Então fica aqui consignado, mais uma vez, que não deporei a Polícia Federal nesta terça-feira às 10 da manhã, porque não vou obedecer a ordens ilegais e inconstitucionais de quem quer que elas venham. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. E essa é a voz da sociedade, é a voz da Constituição, é a voz de quem bota limite ao poder e não limite ao povo, que é representado pelos deputados que lá estão. Concordem ou não com o que eu disse, o limite deve ser colocado no poder pelos parlamentares que representam o povo e não pelos abusadores que acham que podem limitar vocês, calando os parlamentares. Mas como tudo é teatro, como tudo é só para fazer de conta que há um devido processo, acabo indiciado pela Polícia Federal e hoje aguardo a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para saber se ele vai ou não encaminhar o meu caso para o Supremo Tribunal Federal abrindo o processo, ou se vai fazer o correto, que é arquivá-lo sumariamente, porque não se pode sequer fazer com que uma pessoa não ofendida entre com um processo contra mim. Afinal de contas, quem iniciou todo o processo foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e nem o suposto ofendido. E logo após ter sido indiciado, na Comissão de Segurança tive a oportunidade de, diante do chefe da Polícia Federal, falar sobre o assunto. Afinal, estava sendo, pela Polícia Federal, acusado de ter cometido um crime grave, um crime contra a honra, que no Brasil, infelizmente, tem pena de cadeia. Pode largar. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial, que não a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa, mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o... E o caso agora... Pois bem, eu disse depois... Volta, sai do vídeo, volta para... Aliás, parabéns para o pessoal aí da técnica e da apresentação, porque a apresentação foi concluída às 18h17. Estão conseguindo fazer passar, parabéns, tá? Obrigado. Em particular ao Sérgio e ao Matheus, que passaram a tarde lá ajudando no PowerPoint. Caso 3, Moraes, e a Karine também, evidentemente, está aqui, depois ia tomar um xingão ainda. Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Ah, perdão, eu pulei um slide. Esse slide é importante só para mostrar o seguinte. Tudo aquilo que eu disse sobre o Felipe Martins vai se comprovando agora com a Justiça dos Estados Unidos, investigando a fundo o que ocorreu lá no CBP de Orlando e quem fraudou o seu documento. Ou seja, aquilo que eu falei na tribuna era uma denúncia, e continua sendo, muito séria, que precisa ser esclarecida. Agora sim, caso 3. Durante a semana que passou, a notícia na imprensa era: Alexandre de Moraes está selecionando processos para puxar de volta para o Supremo Tribunal Federal, para chantagear políticos e obter deles o compromisso de não pautar o projeto da anistia. Pois bem,
Isso tem um nome. E esse é um trecho do discurso que eu dei essa semana que passou na Câmara dos Deputados a respeito desse assunto. Lula é cruel. Alexandre de Moraes é cruel. São covardes. Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando inclusive a faca no pescoço de várias outras pessoas. Kassab, Deltan, Salles, puxando os processos de volta para o STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. Por isso, senhor presidente, para concluir, peço tolerância aos 30 segundos apenas. Pedimos a retirada de pauta desse projeto de decreto legislativo e conclamamos esta Câmara dos Deputados para fazer aquilo que é mais urgente: anistia humanitária para essas pessoas que sofrem injustiça, instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, e lá no Senado da República, impeachment desses criminosos mafiosos que estão hoje no Supremo Tribunal Federal e não merecem a toga que vestem, na verdade, a desonra. Tem gente que acha que eu exagerei. Os advogados, principalmente. Mas eles exageram muito mais nos atos do que eu nas palavras. Não é muito mais grave um ato exagerado do que uma palavra dura? É muito mais grave. E ainda assim, o que aconteceu? A mídia passou a informação de que eu, por ter chamado o STF, não vou repetir aqui porque a imunidade está lá na tribuna. Na verdade, não, está aqui sim. Eu sou deputado federal em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Chamei de mafioso. Entrei na mira da corte. Aliás, esses dias fiquei sabendo, acho que foi ontem, me contaram que não é só da corte, não. Tem um povo lá no sul da Itália que está profundamente ofendido com minha comparação. E como essa máquina funciona de moer reputações e de perseguição? Coloca um deputado do PT, Lindbergh Farias, para acionar a Procuradoria-Geral da República contra mim, anunciando isso no X, para me constranger e me processar criminalmente. Agora, esse mesmo deputado, no passado disse algumas coisinhas sobre o STF. Vamos ver o que ele falou? Isso é coisa da assessoria, tá? Mas eu tomo a responsabilidade por eles. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu. Uma parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos, com a pressão feita pela Rede Globo. Eu volto a dizer, usou até militares para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. É claro que teve votos muito consistentes do nosso lado. Agora, é um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento, é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um discurso em São Paulo, foi até muito criticado, ele disse, chega de ilusão com essas instituições. Quando houve a condenação do Lula no TRF4, estava claro, o Supremo participou do golpe. E aí, isso aqui é ataque à democracia ou não é? Aí a pessoa tem que decidir. Na verdade, a perseguição é para um lado. A perseguição é contra quem está justamente na oposição. E nós estamos lá para defender a verdade, mas também não para ficarmos calados e nada fazer. Pelo contrário, o Novo anunciou processo no Conselho de Ética da Câmara contra Lindbergh Farias,
por estar ele sim atentando contra o parlamento ao perseguir um colega deputado federal no seu pleno direito de usar a tribuna da Câmara para professar as suas opiniões e para dizer aquilo que pensa e fazer as denúncias que cabem ao seu mandato. Digo mais, não é apenas direito de um parlamentar no gozo da sua imunidade e inviolabilidade fazer as denúncias que entendem, é seu dever. E se todos praticassem os seus deveres na Câmara, André, nós não teríamos 80% realmente de deputados dizendo uma coisa, mas quase 80% desses 80% não fazendo nada a respeito dela. Para concluir, porque meu tempo aqui já se encerrou, eu sei, para trazer um pouco daquilo que nós precisamos, devemos e vamos continuar fazendo. Primeiro, para reagir, nós precisamos continuar falando. Não podemos parar de falar, não podemos nos calar, porque calar é o que eles querem. No momento em que todos nos calarmos, eles venceram. Precisamos continuar buscando mais apoio da sociedade. Eu quero agradecer o Felipe Camozato e o Ricardo Gomes, estão organizando um abaixo-assinado, o prefeito de Porto Alegre, vários ex-parlamentares, deputados estaduais, federais, senadores, já assinaram em apoio não a mim, mas à imunidade parlamentar. Nós precisamos voltar às ruas. E para isso a anistia do 8 de janeiro é fundamental, porque aquilo foi nada mais, nada menos que uma grande farsa para garantir a governabilidade de Lula no poder ao longo desses últimos anos. Sim, houve quem depredou, sim, houve quem quebrou e deve pagar pelos crimes cometidos, mas na medida da pena que cabe e não, como hoje, já pagam muito mais do que qualquer vândalo no Brasil jamais pagou. Por isso, nós precisamos acabar com esse medo da sociedade, fazendo a anistia também para voltar às ruas, mas principalmente para devolver justiça ao povo brasileiro. Não basta anistia, e eu diria de novo justiça, porque anistia se dá para criminoso, e teve muito sequestrador, torturador, assassino que recebeu anistia no passado no Brasil, mas muitos, eu sou testemunha disso, e já falei no fórum passado, daqueles que hoje estão cumprindo pena, não cometeram crime nenhum. Mas nós precisamos, além disso, investigar os verdadeiros criminosos que estão na cúpula do poder abusando da autoridade, seja no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal, no Ministério Público, no governo Lula, onde quer que seja. Nós precisamos fazer uma investigação séria no Brasil até para reequilibrar os poderes. Continuar com as denúncias internacionais que nós já estamos fazendo, para levar para o exterior aquilo que nós precisamos que seja conhecido. Afinal, aqui no Brasil, chance de justiça não é tão grande, mas falando lá fora, muito nós já conquistamos e muita gente já sabe o que está acontecendo lá e muita gente aqui está com medo do que pode acontecer a eles em virtude daquilo que nós já dissemos lá fora. E, finalmente, impeachment de ministros no Senado e a eleição do ano que vem é fundamental para termos uma maioria no Senado. Eu já usei palavras pesadas para dizer que são omissos, são covardes, são, enfim, senadores, não os 31 da oposição, aliás, 36 que já assinaram o apoio ao impeachment do Alexandre de Moraes, mas os demais ministros, pelas suas posturas evasivas em relação ao impeachment, mas eu digo que também uma grande parte é cúmplice, e no ano que vem nós precisamos fazer a nossa parte. Vale para deputados estaduais, deputados federais, governador, presidente, mas principalmente para o Senado da República, e por isso eu disse para o Novo que eu topo sim ser candidato no ano que vem, mas temos que ter 2 eleitos pela direita no Senado da República no ano que vem. Não adianta um Marcel chegar lá e voltar a eleger um outro senador do PT por mais 4, 8 anos. Tem que eleger 2 de direita na próxima eleição, 2 conservadores, 2 que defendam a liberdade. Temos que trabalhar para isso, senão nós não vamos aumentar de 31 para 32, 33, 41 senadores, que é o que precisamos no Senado, porque a gente precisa de pessoas que tenham coragem para escolher falar, coragem para escolher não se omitir,
coragem para escolher defender o Brasil. Muito obrigado. Muito bom, como sempre. Muito bom, como sempre. Marcel, Karen, André, muito obrigado, excelentes apresentações. Nós temos aqui alguns milhares de pessoas vidradas em vocês, né? Ganharam a atenção do público, como sempre, e nós agradecemos em nome do Fórum da Liberdade, do IEE. Nós temos um horário já bastante adiantado, então não vai dar tempo para perguntas, mas muito obrigado. E amanhã, às 9 horas, teremos o nosso primeiro painel sobre o agro, com o nosso diretor de eventos, Domingos Lopes Neto. Obrigado.